Temos agora as imagens ao vivo lá da Venezuela, lá de Caracas, intensa movimentação nos arredores de um colégio eleitoral por lá. Por quê? Quem chegou por ali foi Edmundo González Urrutia, ele que é o candidato da oposição que disputa nesse momento as eleições no país, ele que tenta ocupar o cargo de presidente na Venezuela. Ele é o candidato da oposição depois que Maria Corina Machado e Corina Yoris não puderam registrar sua candidatura, foram impedidas. Ele recebeu o apoio da líder da oposição. O Edmundo González é um diplomata de 74 anos que enfrenta, portanto, agora Nicolás Maduro nas urnas, além de outros 8 candidatos. Intensa movimentação por lá, daqui a pouquinho ele deve registrar seu voto, faz ali um aceno a apoiadores, a grande parte ali da imprensa que o acompanha, também deve conversar com jornalistas em breve, assim como fez Nicolás Maduro. Nicolás Maduro já registrou seu voto, votou no início da manhã de hoje, lá em Caracas, também na Venezuela, e, portanto, o deslocamento de Edmundo González até o local de votação. Lembrando que Maria Corina Machado também está em Caracas, circulando pelas ruas e, como mostramos também mais cedo aqui na CNN, divulgou um vídeo nas redes sociais pedindo o comparecimento dos eleitores. E agora sim, temos as imagens ao vivo do interior desse colégio eleitoral, para onde agora se desloca Edmundo González, esse diplomata de 74 anos, que entrou na corrida eleitoral da Venezuela depois do impedimento de Maria Corina Machado. Ele aparece ali praticamente como um plano C para a oposição nessa disputa das eleições presidenciais. É aguardado um pronunciamento dele depois de registrar seu voto, como eu falava, assim como fez Nicolás Maduro. Hoje, Nicolás Maduro conversou com a imprensa e disse que vai respeitar o voto, qualquer que seja o resultado das urnas. Movimentação intensa, aquele empurra-empurra da imprensa, dos jornalistas, já que ele se aproxima do local onde vai registrar o seu voto. Ele que aparece aí no centro do vídeo. Olha só, é grande a movimentação também dos seus apoiadores. E ele acenando ali para aqueles que o acompanham. Em instantes deve registrar seu voto. Ah, claro, a imprensa acompanha muito de perto, porque a qualquer momento também ele pode trazer ali alguma declaração pública. Reforço aqui mais uma vez que Maria Corina Machado, ela circula pelas ruas de Caracas, ela vai às redes sociais pedindo para que a população vote. Na Venezuela, o voto ele não é obrigatório, mas a expectativa de uma participação em massa da população. São mais de 20 milhões de eleitores que devem comparecer às urnas nesse domingo. A votação começou às 7 horas da manhã, horário de Brasília, vai se estender até às 7 horas da noite, também horário de Brasília. E o resultado deve ser anunciado entre o fim da noite e início da madrugada. É o momento, então, em que ele se aproxima desse colégio eleitoral, em instantes depositando o seu voto. Ele que é o candidato da oposição. Lembra você que nos acompanha aqui na CNN Brasil que as pesquisas eleitorais na Venezuela de institutos confiáveis apontam Edmundo González como o favorito nas eleições na Venezuela. E ali já a prontidão daqueles que receberão Edmundo González, com dificuldades, claro, de chegar até a urna, devido à intensa movimentação da imprensa, de seus apoiadores. Outros políticos da oposição também o acompanham. Nesse momento, portanto, já se aproximando ali, sendo recebido para depositar o seu voto, já com atraso. A expectativa, a previsão era de que Edmundo González votasse por volta de 11 horas da manhã. Agora são 12h e 38 minutos, horário de Brasília. É quando ele chega a esse colégio eleitoral para registrar o seu voto. E provavelmente, depois de votar, Edmundo González deve conversar com a imprensa, deve conversar com os jornalistas. Do lado de fora desse colégio, a gente tinha ali a imagem, são muitos apoiadores que o acompanham. E aí, é claro, há aquele pedido para que os apoiadores se afastem, para que a imprensa também assuma a distância, para que ele consiga se aproximar das urnas.
a nomeação de Edmundo Gonzalez, que veio depois das opositoras Maria Corina Machado e Corina Yoris serem impedidas pelo governo da Venezuela, pelo Tribunal da Venezuela, de concorrer nessas eleições. E agora ele já ali se aproximando. O Edmundo Gonzalez, que assume as propostas de Maria Corina Machado, a sua plataforma de governo, como ele se apresenta para o eleitor na Venezuela, ele assume aquele programa de governo que era então de Maria Corina Machado. Ela que mais uma vez destaco, circula nesse momento. Há pouco a gente mostrou uma carreata de apoio a Maria Corina Machado, à oposição na Venezuela. São cerca de 20 milhões de pessoas que devem comparecer às urnas hoje. O voto é facultativo, mas até por conta dos resultados das pesquisas eleitorais, da insatisfação da população, desse clima de incerteza, esse clima de perseguição política, é grande a participação dos eleitores venezuelanos. E aí o momento, então, em que ele se aproxima, espera um pouco justamente para ter esse registro fotográfico e em vídeo, e que você acompanha agora nas imagens ao vivo, Edmundo Gonzalez Urrutia, ele que tem 74 anos e tenta ser o presidente da Venezuela, foi diplomata, encabeça a chapa da coalizão Plataforma Unitária Democrática. O nome dele que surge depois do impedimento de duas candidatas da oposição de concorrerem nesse pleito. Maria Corina Machado até então era o nome considerado mais forte da oposição, passou por primárias da oposição, tinha o aval da oposição na Venezuela, porém foi impedida de concorrer nas eleições. Nicolás Maduro já votou no início da manhã e agora Edmundo Gonzalez registrando o seu voto. A gente vê ali o aceno aos apoiadores, o aceno à imprensa. Votação rápida. O momento, então, em que o candidato da oposição na Venezuela vota em Caracas, com o apoio de muitas pessoas ali ao redor. E ali, olha só, ele mostrando a cédula de votação. Feito o registro do voto de Edmundo Gonzalez, ele aqui mostrando a cédula de votação, mostrando o registro feito, portanto, de seu voto. Feito o registro, a imagem ao vivo para você. Daqui a pouquinho, então, Edmundo Gonzalez deve conversar com a imprensa. Luciana Tadeu, nossa enviada especial, está acompanhando. Daqui a pouquinho volta para conversar com a gente. Claro, daqui a pouco também tem análise com Américo Martins sobre todo esse contexto na Venezuela, todo esse contexto em que essas eleições acontecem, além, claro, do posicionamento do Brasil e os impactos dessa eleição por aqui.